Information. Eu sou Pedro Matsunaga e trazendo de novo mais um Deflection, aquele quadro que vocês já conhecem, que eu venho aqui e faço uma análise um pouco mais aprofundada sobre o futebol americano, tanto times, como jogadores, como técnicos e qualquer coisa envolvida ao futebol americano. Hoje, como vocês podem ver pelo título do vídeo, eu estou falando sobre o Cam Newton. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o que a gente pode esperar e projetar sobre o Cam Newton e New England Patriots. Como um exercício um pouco mais difícil, tentar pensar e prever o que pode acontecer, vai ficar meio vago aqui, até porque é impossível você conseguir ter 100% de certeza sobre o que um jogador pode fazer na próxima temporada. Tem muitas variáveis envolvidas nisso, e o Cam Newton é um jogador mais sensível a essas variáveis, porque ele já está há mais de um ano aí sem jogar de forma saudável, né? A última temporada dele, com certeza, ele não esteve saudável, tanto é que ele conseguiu jogar um jogo apenas e depois acabou o fim da temporada para ele. Na temporada de 2018 ele teve lesionado, mas a gente vai tentar prever, vendo mais ou menos algum parâmetro próximo ao que tem hoje. E esse parâmetro é exatamente quando ele esteve saudável na temporada de 2018. E quando foi isso? Foram nos 8 primeiros jogos do Carolina Panthers da temporada. Depois disso, ele se lesiona no 9º jogo contra o Pittsburgh Steelers e joga lesionado o resto da temporada, que acaba estragando um pouco essa temporada do Carolina Panthers. Então, é bom a gente lembrar, em termos de resultados do time, que nos 8 primeiros jogos os Panthers conseguiram o recorde de 6-2. Então era um time que vinha buscando uma vaga nos playoffs, provavelmente iam acabar indo aos playoffs, seja pro wildcard, seja até ganhando a NFC South. Eles vinham fortes até para vencer a NFC South, que acabou sendo vencida, se eu não me engano, pelo Atlanta Falcons ou pelo New Orleans Saints. Não lembro, mas enfim, irrelevante, mas eles vinham forte nessa briga. E acaba que os Panthers, eles perdem o Cam Newton, o Cam Newton acaba se lesionando, mas depois dessa lesão, né, da semana 9 em frente, os Panthers acabam tendo um recorde de 1-7 e termina a temporada 7-9, não conseguindo nada. Ou seja, a diferença do Cam Newton saudável e o Cam Newton lesionado, e sem o Cam Newton, como os Panthers produziram muito diferente, apesar de ter, por exemplo, Christian McCaffrey naquele time. Primeiro, falar sobre os números desses 8 primeiros jogos, que são muito importantes, eu acho que bem relevantes. A gente pensar do Cam Newton, ele teve 67,3% dos passes e com médias interessantíssimas por jogo. Foi 1,9 TD passado por jogo, com apenas meia interceptação. Foram 0,5 TDs corridos por jogo, ou seja, ele teve uma média de quase 2 TDs e meio por jogo totais, e essa só meia interceptação. Além dele ter 42,8 jardas corridas em média por jogo e mais de 238 jardas passadas por jogo, que dava quase 300 jardas totais. E aí, se a gente multiplicar isso por 16 jogos, então dobrar esses números, né, que ele teve na metade da temporada, ele teria no final da temporada 4.474 jardas totais, 32 touchdowns e apenas 8 interceptações. Ou seja, é um Cam Newton que conseguiu produzir números muito interessantes, saudáveis. E a gente pega a temporada de 2018, porque assim, foi a temporada em que o Cam Newton já estava com alguns problemas de lesões anteriormente, já teve algumas lesões, então ele não estava com aquele físico exemplar, como por exemplo nas temporadas do contrato de rookie dele, ou na própria temporada em que ele é MVP. Então ele já não estava mais nesse nível, ele já estava um pouco mais desgastado o corpo dele, mas ele teve números fantásticos. Ele teve um rating de 100.8 em média nesses 8 primeiros jogos, ou seja, ele foi muito bem como passador, e como corredor ele foi o Cam Newton que a gente está acostumado, um pouco menos agressivo, mas muito forte ainda. E para contextualizar um pouco esses números que são muito bons do Cam Newton, né, nessa primeira metade da temporada de 2018, ele estava num ataque extremamente bagunçado. Ele tinha o Christian McCaffrey ali como o running back dele, mas ele tinha como recebedores, o recebedor principal dele era o Devin Funchess, que, vamos concordar, não é um wide receiver muito interessante. Ele tinha o DJ Moore como na rookie season dele ainda, e não foi um cara que conseguiu ficar saudável por toda essa temporada.
E aí teve o Kurt Samuel, que perdeu 3 jogos nesses primeiros 8. Ou seja, ele tinha um corpo de recebedores que, assim, olhando à primeira vista, é ainda pior, eu acho até, eu considero praticamente, que o dos Patriots desse ano. Além disso, ele tinha o Greg Olsen como tight end, mas que perdeu também 3 jogos. No começo da temporada ele jogou o primeiro jogo, lesionou e acabou perdendo 3 jogos. E depois, nos outros 4 jogos da temporada, ele acaba jogando bem limitado, porque ele ainda estava lesionado. Ele entrou em campo porque realmente o Greg Olsen faz diferença em campo, mas ele estava realmente limitado nesses jogos que ele jogou pelo resto da temporada, assim como o Ken Newton. Então, o Ken Newton tinha um tight end principal lesionado, 3 recebedores que não são muito bons e um deles com uma lesão que tirou bastante tempo. Então, a gente vê o Ken Newton numa situação bem complicada também do entorno dele, assim como ele tem em New England. E aí a gente pega também a OL. Essa eu acho que é uma diferença brusca entre aquele Carolina Panthers de 2018 e o New England Patriots de 2020. O New England Patriots de 2020 pode ter uma das melhores OLs da NFL. O Carolina Panthers de 2018 teve os 2 tackles, né, o right e o left tackle, que possivelmente é uma das posições mais importantes da linha ofensiva, machucados, 2 titulares machucados. Ele tinha um left guard bastante questionável, ou seja, ele tinha basicamente o Trey Turner e o Ryan Kelly, o center e um guard para proteger ele. O resto, a proteção era muito frágil. Ou seja, o Ken Newton não tinha um tight end principal machucado, 3 recebedores que não são nada demais, que realmente formavam um dos piores wide receivers core da liga, e um running back bom. Era isso que o Ken Newton tinha à disposição, e mesmo assim ele conseguiu produzir muito bem com isso. Por isso que a gente olha para esse Ken Newton e pensa que esse Ken Newton é o Ken Newton que pode vir a jogar em 2020, porque é o que todos os bastidores da liga indicam. Muita gente conhece o Ken Newton, fala que acha que ele está saudável realmente agora, que ele está pronto, que ele não tem mais incômodos com relação à lesão, que ele está realmente 100% pronto para demonstrar o futebol americano dele em campo. E assim, naquela época ele tinha o Norv Turner como coordenador ofensivo, que é um dos piores coordenadores ofensivos da liga desde aquela época. Tanto é que hoje ele nem emprego tem na NFL. Ao contrário disso, agora nos Patriots em 2020 ele tem o Josh McDaniels, uma das mentes ofensivas mais criativas da NFL, um cara que sabe trabalhar muito e um dos melhores head coaches da liga, comandando tudo isso, que é o Bill Belichick, né? E os dois, tanto o Josh McDaniels quanto o Bill Belichick, pensavam e sonhavam em ter um QB do Outreach, um cara que corre. Até o Bill Belichick sempre rasgou seda, sempre elogiou muito o Ken Newton e falava muito bem do Ken Newton. Então realmente é um cara que assim pode se encaixar muito bem nesses Patriots. Muita gente vem com hype alto e muita gente vem subestimando essa questão do Ken Newton, falando que o Ken Newton não traz o Patriots como um dos principais times, não sei o que. Cara, o Ken Newton saudável pra mim, comandado por esses técnicos, né, o Josh McDaniels e o Bill Belichick, tendo uma defesa muito interessante também, ele é um cara que vem pra sim transformar os Patriots em uma franquia postulante ao título, por mais que não seja favorita, postulante ao título sim. E assim, é claro que ele tem que ficar saudável, né? E essa é a maior preocupação que a gente tem com relação ao Ken Newton. Mas eu acho que sim, ele saudável mostra isso, né? Mostra que ele sabe jogar muito bem e que ele evoluiu sim como passador durante os anos e pode ser um cara muito interessante nas mãos do Bill Belichick e do Josh McDaniels. Então vamos lá fazer a análise dos vídeos, né? Para deixar um pouco mais prático essas coisas, pra gente mostrar mais ou menos o Ken Newton de 2018 fazendo na prática. Então todos esses vídeos que eu vou mostrar são do Ken Newton em 2018 e depois a gente volta aqui para finalizar o vídeo. A gente vai ver aqui a primeira jogada. Vou dar um play aqui rapidinho, um pouco, para deixar o alinhamento certo. Beleza. A gente vai ver aqui a primeira jogada é uma 4ª para 4, ou seja, uma jogada que precisa converter, você precisa ganhar as 4 jardas para você não deixar o adversário na boa posição de campo, porque a gente vê que a jogada começa na linha de 33, ou seja, ele precisa avançar até a linha de 29. O que eu falei sobre o Norv Turner, né, o coordenador ofensivo do Ken Newton, ser mais um empecilho para ele, mais algo que limita ele do que realmente potencializa ele, a gente vai ver nessa jogada, né? A chamada não é legal, ele chama 2 flies aqui,
Então são duas rotas muito longas, né? Duas rotas gol, que é só correr para frente. Então, que normalmente precisa de mais tempo para o recebedor conseguir uma separação, até porque ele não consegue enganar o marcador na rota, né? Ele lança uma slantezinha aqui com o tight end. Ele lança uma post aqui com o Christian McCaffrey, né? O running back que está alinhado com um slot, basicamente. E esse wide receiver, o número 11, que faz uma comeback, que é uma rota que demora a se desenvolver. Então, fora essa rota aqui do tight end, são rotas que demoram um pouco mais para desenvolver. Numa jogada que você precisa ganhar o espaço curto, que são 4 jardas, você não pode perder, que senão você perde a posse de bola. A chamada é extremamente ruim. A gente vai ver aqui, eu vou dar o play na jogada. E aqui é rápido, né? Ele chama o snap, a bola vem. A primeira coisa que ele olha para cá um pouco, para enganar ou tentar ver uma primeira leitura para ver se algum jogador se desmarca. Ele vê que nada acontece e aí ele olha para o outro lado, ele olha para esses jogadores, ele vê que aqui ele não tem opção, ele vê que aqui nem cortou na rota ainda, mas também vai ter pouca opção e aqui a rota está desenvolvendo, ou seja, o marcador está muito próximo. O problema é, o pocket dele já está começando a se colapsar, né? A gente vai avançar mais um pouco. E aí o pocket termina de colapsar e ele corre. Porque no momento que ele corre, você vê, ó, os 5 recebedores. Todos muito bem marcados. Todos grudados, com o marcador grudado neles. Ele não tinha opção de passe. E aí ele improvisa muito bem. O Ken Newton improvisando, é espetacular. Ele vem, corre, ganha muito mais. Ganha umas 11 jardas, não só 4. E aí ele sofre essa porrada. E assim, muita gente fala que ele é displicente e tudo mais. Mas você vê que a porradaria estancando. Mas explicando antes de mostrar o segundo replay, ele vai pro slide, né? Ou seja, ele não é um jogador irresponsável que ele já foi. As lesões que aconteceram nele dentro desse período de tempo, que ele foi MVP até o ano de 2018, fizeram ele pensar um pouco melhor nessa questão da saúde dele. Então ele não se arrisca tanto. É lógico que algumas jogadas ele vai para quebrar o teco, ele é muito físico ainda, mas ele não é maluco como ele era antes. Então isso é importante de entender nessa jogada e mostrar as possibilidades que ele cria, né? Porque não é uma jogada desenhada para ele correr, mas quando tudo deu errado ele conseguiu resolver e conseguiu ganhar muito mais do que só as 4 jardas que precisava. Então ele te dá inúmeras possibilidades mesmo quando as coisas dão errado, né? A gente vai ver o replay de novo da jogada por trás. Ele vem, o alinhamento tá certo, chama o snap vem. Aqui, ó, ele tá olhando para os recebedores, tá vendo? Ele viu que aqui ele não vai ter opção, que é uma marcação dupla, ele olha lá pro canto, onde estava o McCaffrey e o número 11. Mas ele vê que ele não tem opção. E ele tá vendo que o pocket dele tá colapsando, né? Aí ele tenta até o final. Ele viu que o pocket colapsou, correu, fez scramble e aí faz o slide muito bem. Essa jogada exemplifica muito bem as possibilidades que o Ken Newton te traz, as inúmeras possibilidades e como que o Josh McDaniels, como um coordenador ofensivo inteligente, criativo, pode dar para o Ken Newton, e também como o Ken Newton pode te dar esse improviso, essa coisa que o Tom Brady nunca teve, que o New England Patriots nesse século nunca teve, e poucos QBs conseguem fazer isso que ele faz, que é improvisar e ganhar tão bem improvisando. Então assim, muitos QBs talvez conseguiriam ganhar 4 jardas, possivelmente, muitos QBs, mas o Ken Newton foi o cara que conseguiu 11 jardas numa jogada como essa, entendeu? Então as possibilidades que o Ken Newton te traz, poucos QBs trazem. Agora, essa segunda jogada, a gente pula para a semana 6, lembrando que todas essas jogadas são em 2018, já que a gente está fazendo uma análise do Ken Newton, que pode ser o possível Ken Newton para 2020, e eu penso que 2018 é o mais próximo disso, né? E a gente vai mostrar uma jogada bem interessante, de novo, é fora de casa, né? É um jogo na estrada, como dizem na NFL, contra o Washington Redskins, e a gente vai ver um passe agora do Ken Newton, um passe que eu acho muito legal, que mostra uma fraqueza do Ken Newton, mas também muitas qualidades. As rotas a gente vai ver que esse tight end aqui, lembrando que o package é 1-2, né? Então, um running back e 2 tight ends, os 2 tight ends marcados aqui na linha, e o running back marcado aqui atrás.
a gente vai ver esse running back aqui. Calma aí, limpar a tela para vocês. Esse running back aqui, ó, que eu tô fazendo uma marcação, ele vai ficar no bloqueio, porque você vê que o bloqueio tá meio agressivo, o pass rush tá meio agressivo aqui. Esse tight end, o Greg Olsen, vai fazer uma out curta. O Devin Funchess aqui, que é o primeiro wide out, né? O primeiro wide receiver vai fazer um corte lá pro fundo. Esse wide receiver também vai fazer uma rota lá pro fundo, uma fly, como a gente chama, né? Ou goal. E o Christian McCaffrey vai fazer uma inha aqui saindo do backfield e cortando aqui pro meio do campo. E a gente vai ver como o Ken Newton trabalhou essas rotas muito bem, né? A gente vai vir aqui e dar play na jogada. Ele chama o snap vem, faz o fake handoff. E aí ele vê que ele tem uma oportunidade de lançamento aqui. E aí ele faz uma coisa genial. Ele vê que as rotas não estão bem trabalhadas, que ele não tem tanta possibilidade. Mas primeiro, aqui a gente vai ver, eu mostro na repetição. Depois ele faz o passe, touchdown, Devin Funchess, né? Aí a gente vai ver a rota por trás aqui. Ele vem, faz fake handoff. Ele faz um pump fake, tá vendo aqui? Ele faz esse pump fake, ameaçando lançar na out. E aí ele lança lá no fundo do campo. Ele faz um belo passe e encaixa no Devin Funchess. Eu vou voltar lá pra gente ver mais uma vez e de uma forma mais interessante aqui. Aqui, ó. Ele faz o pump fake. Nesse momento, ele atrai, ele tira esse cornerback da jogada. Ele faz o cornerback hesitar, ameaçar vir pra frente. E aí o Devin Funchess faz uma rota inteligente. Ele ameaça vir aqui cortar pro meio, mas ele vai pro fundo do campo, né? E aí nesse pump fake, o Ken Newton mata o marcador Devin Funchess que estava numa individual. E aí aqui o Devin Funchess ultrapassa na rota, principalmente pelo pump fake do Ken Newton. Então, essa falácia de que Ken Newton não é inteligente, não é um quarterback tão inteligente, é completamente falacioso mesmo isso. É ridículo. Ken Newton é sim um quarterback muito inteligente, é um cara que está tanto tempo na liga. Um quarterback burro não conseguiria estar tanto tempo na liga. E aí ele lança essa bola. Só que aí vai o problema. Olha onde ele coloca a bola. Aqui, o recebedor teve que parar. O recebedor estava correndo, ele tem que parar e virar para pegar essa bola. Esse é o problema do Ken Newton, o ball placement dele. Ele não é um QB que consegue colocar essa bola sempre no melhor lugar possível. Esse é um passe, por exemplo, que ele não faz isso. Só que ele coloca a bola no spot legal. Ele não coloca a bola muito no meio, que seria um perigo por causa desse safety. Ele coloca a bola para fora, então ele é inteligente nisso. Só que ele não coloca a bola exatamente, porque o ideal é ele colocar aqui mais na frente para o recebedor segurar a bola mais fácil. Isso também pode ser considerado uma falta de confiança do Ken Newton, por ele não acreditar tanto na força do braço dele, de tipo ele achar que pode lançar a bola muito mais forte. Ele acaba colocando a bola nas costas porque é mais seguro para o recebedor pegar, ainda mais com o cornerback totalmente fora da jogada. Mas talvez essa bola, o underthrow, né, essa bola mais fraca do que deveria, pudesse fazer essa jogada acabar não sendo um TD, né, podendo ser um passe incompleto. Mas felizmente foi touchdown Devin Funchess. Aqui no mesmo jogo contra o Washington Redskins, a gente vai conseguir perceber uma jogada bastante falha do Ken Newton, que traz um problema do Ken Newton que já aconteceu algumas vezes e que é bem problemático, para ser sincero. É um problema problemático, mas realmente é algo que pode atrapalhar bastante o jogo e acaba trazendo inconsistência ao quarterback, né? A gente vê o alinhamento aqui pronto e a gente vai ver. Essa rota aqui é uma fly, mas tem um double move. Ele corta um pouco para dentro e corre até o final para tentar enganar os marcadores. Aqui é uma fly simples, uma goal, só corre para dentro. Esse jogador faz uma in, mas muito longa, uma in de quase 15 jardas. E aqui a rota mais curta é a rota de segurança, que é o Greg Olsen correndo aqui para uma flatzinha. Essas são as 4 rotas que desenvolve. O Greg Olsen ainda faz um bloqueio antes de sair para a rota, mas são as 4 rotas que se desenvolvem. A gente vai ver que o problema não está nas rotas, o problema está na execução da jogada.
O Ken Newton chama o snap, vem o bloqueio do Greg Olsen e aí o pocket fecha. Ele fecha completamente o pocket. Ele não tem o que fazer. Tudo bem. Ele vê esse jogador chegando nele, então ele não tem a oportunidade de fazer esse passe aqui pro Greg Olsen, que está livre, né? Não tem ninguém perto a mais de 10 jardas dele, né? Mas tudo bem, porque aí ele mostra uma qualidade dele, que é a improvisação. Ele consegue fugir da bagunça. Vamos voltar aqui um pouco. De novo, bloqueio, a gente vê o Greg Olsen solto e aí a gente vê o Ryan Kerrigan chegando nele. Ele consegue fugir da bagunça e aqui ele tem que lançar rápido. Lançar aqui seria um problema, realmente seria um problema lançar aqui, porque o próximo jogador que está chegando nele no pass rush está aqui. O problema é, ele só está olhando para o fundo do campo, ele só tem olhos para esse recebedor aqui, o Devin Funchess, sendo que é um passe muito difícil, porque é um passe muito longo, com muita gente próxima dele. Sabe qual que é o melhor passe dele? Aqui. Ele não analisa o campo, ele não escaneia, ele olha o recebedor principal, ele vê que o recebedor principal pode ter um mínimo de espaço e solta o braço. O problema disso é, ele está pressionado, ele não consegue plantar o pé, ele não consegue fazer o movimento certo para lançar o passe. Ele solta o passe, tomando a porrada, e aí o passe sai curto, interceptação fácil para o Josh Norman. Não é culpa dele, questão de ball placement, ou falta força no braço, não. É questão mais da inteligência dele. A gente vai ver de trás como o problema é realmente de tomada de decisão, né? Ele vem, a pressão chega, ele é obrigado a se desvencilhar da marcação e é interceptado. Vamos ver mais uma vez a jogada aqui. Aqui tudo bem. Aqui ele tá bem, aqui ele tá legal, aqui vem a pressão, ele foge. Aqui ele lança, aqui ele não tem que lançar, ele tem um cara muito próximo dele para ele conseguir fazer todo o movimento de um lançamento curto, de um lançamento longo. Ele tinha aqui desse lado aqui, o Christian McCaffrey sem ninguém próximo dele por umas 20 jardas. Então é um erro de tomada de decisão. Aqui ele poderia até fazer um scramble, mas o problema é, ele tenta ganhar big play, ele tenta touchdown. Ele quer ganhar tudo. E aí acaba tomando uma decisão totalmente errada e lançando uma interceptação fácil pro Josh Norman. A gente vai ver aqui, que ele toma uma pancada. E aí fácil, tranquilamente o Josh Norman faz essa interceptação e ainda sai de pé, sai inteiro para tentar retornar. Então é isso. O Ken Newton, como eu falei, ele tem alguns problemas realmente de ball placement, mas não é muito grande. Mas ele tem esse problema na questão do aspecto mais mental do jogo, em relação à tomada de decisões e processamento mental. Esse lance é interessante para isso. Ele não vê todas as rotas que desenvolver, ele não vê bolas mais simples que ele poderia lançar, e ele toma uma decisão completamente errada de tentar uma big play. Então, esse é um vídeo que mostra bastante das fraquezas do Ken Newton como passador, porque o braço é forte, então esse problema ele já não tem. Eu acho que eu fui bem claro aqui nos lances, mostrei acho que boas das principais qualidades do Ken Newton e que ele pode adicionar para os Patriots em 2020 e também as fraquezas dele. Então é isso aí, a gente volta lá pro nosso mini estúdio para finalizar o vídeo. Voltando aqui para finalizar o vídeo, né? Como vocês podem ver, cara, o Ken Newton sim, ele tem algumas falhas no jogo dele, principalmente nos aspectos mentais do jogo, de processamento mental e um pouquinho de precisão, mas assim, ele tem muito talento, ele tem muitas skills, muitas habilidades que poucos quarterbacks na NFL têm. Ele é um QB realmente um dual threat, é um cara muito inteligente, apesar de ele ter problemas mentais no jogo aéreo, ele é um cara muito inteligente. E ele pode sim transformar esse New England Patriots em um postulante ao título, principalmente com todo o ambiente que o New England tem ali. E assim, o New England é a equipe que ano após ano, desde 2001, dá um jeito de chegar aos playoffs, né? Nesse tempo todo, desde 2001, não chegou aos playoffs em uma vez. Então a gente pega 2 décadas basicamente e o New England Patriots ficou de fora dos playoffs uma vez só. Mesmo em momentos tendo diversas adversidades, e eles conseguem, né? O New England Patriots parece que é um time que sabe o caminho da vitória mais do que qualquer outra franquia na liga nesse século, né? E tendo um cara extremamente
assim, vencedor, né? E não em relação a sua vitória de campo, mas com a mentalidade muito vencedor. O Ken Newton já se mostrou muitas vezes um hard worker, apesar de ser muito falador, entre aspas, né? É um cara que trabalha muito duro, trabalha muito sério, e é uma coisa que é uma filosofia muito dos Patriots, né? Do your job. Então, tipo, trabalhe certo, faça o que você o que tem que ser feito, e a gente vai conseguir os objetivos. Então, eu acredito que vai dar muito certo essa parceria entre Ken Newton e New England Patriots. E se o Ken Newton ficar saudável, cara, isso tem tudo para dar grandes frutos às duas partes. O Ken Newton voltar a ser um QB top 10 da NFL e o New England Patriots continuar sendo essa dinastia mesmo sem Tom Brady. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Siga o BorosBR nas redes sociais, que é o meu perfil da NFL, da comunidade da NFL no Twitter. Siga o The Information em todas as redes sociais, todos os links vão estar aqui embaixo. Se inscreve no canal, dá seu like no vídeo. Nos vemos na próxima semana. Um abraço e tchau!